paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um AdnaCast, mais uma sexta-feira abençoada que estamos aqui com a palavra rema do Senhor, uma sexta-feira que vai trazer dentro do teu coração aquilo que Deus quer tocar, aquilo que Deus quer agir na sua vida. Por isso já compartilhe o vídeo, com o máximo de pessoas, com amigos, com familiares, para que nós possamos levar essa palavra ao máximo de pessoas, para que mais almas sejam atingidas pela palavra de Deus. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e digo, uma das melhores coisas que eu gosto de fazer é estar aqui com vocês apresentando o AdnaCast. Glória a Deus. Então vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é os vencedores. E como referência nós temos o livro de 1 João, capítulo 4, do 4 ao 6, tá? Que diz assim: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Paulo está dizendo para nós aqui que existe espiritualmente uma divisão de comunicação entre quem está em Deus e quem está no mundo. E é fato, muitas vezes nós estamos falando ou nos comunicando com alguém que tem a nossa mesma fé, que tem a nossa mesma espiritualidade e começa a ter uma sintonia espiritual porque todos nós estamos em Cristo. Mas quando alguém do mundo nos ouve, quando alguém do mundo ouve aquelas pessoas conversando do reino, conversando de Deus, conversando do sangue de Jesus, eles acham que nós somos loucos. Eles acham que nada disso faz sentido. Porque eles não são espirituais. Eles são carnais. Enquanto nós que estamos em Cristo somos espirituais. Por isso que Paulo diz aqui que, olha só, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam precede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Então, quando você vê que uma pessoa acha um absurdo o evangelho, acha um absurdo a tua crença, acha um absurdo crer que Deus existe, acha um absurdo crer que Deus pode fazer uma cura, pode fazer um milagre na sua vida, é porque aquela pessoa não está em Cristo. Ela não conheceu a Jesus, ela não entende a espiritualidade de Deus. Então há essa divisão. E aí nós vamos destrinchar agora aqui o texto para entendermos a cada detalhe do que Paulo está falando. Primeira coisa, ele diz: vocês são de Deus e os venceram. Então, quem que nós vencemos? Quem que Paulo está dizendo aqui que nós vencemos? Ora, nós vencemos o mundo através de Cristo. Através de Cristo nós vencemos o pecado. Nós vencemos a lascívia. Nós vencemos o homicídio, nós vencemos o furto, nós vencemos tudo aquilo que é pecado, nós vencemos o adultério. Tudo aquilo que é considerado fora dos princípios de Deus, nós vencemos em Cristo Jesus. Então nós vencemos o mundo e deixamos de ser do mundo e passamos a ser espiritualizados por Deus através do Espírito Santo. Então ele diz, vocês são de Deus e os venceram. Então é importante você saber que você, que aceitou Jesus como Cristo Salvador da sua vida, você venceu o mundo através de Cristo. E você que ainda não conhece
este evangelho, você que ainda não conhece Cristo, não conhece Jesus, que ainda não se entregou a Deus, você pode fazer parte disso. Você pode, através de aceitar Jesus, de se batizar, de estar na casa de Deus, você pode receber essa porção. Você pode ser um dos vencedores que Paulo está falando aqui. E aí nós temos uma referência que é lá em João 16:33, que diz bem assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, quando nós somos vencedores porque Cristo venceu o mundo. Teremos sim dificuldade nesse mundo, sim, principalmente por não sermos daqui, principalmente por não sermos do mundo. Então o mundo vai nos acusar, então o mundo vai nos perseguir, então o mundo vai tentar nos parar. Mas nós, como os vencedores, somos imparáveis em Cristo Jesus. Nós, como vencedores, já está determinada a nossa vitória. Então as aflições que Jesus aqui diz são as perseguições, como muitos dos seus profetas, dos seus apóstolos foram perseguidos. E ainda hoje, num dia de hoje, muitas igrejas são perseguidas. Tem países que é ainda pior. Mas dentro do nosso próprio país, de certa forma, já existe uma certa perseguição. Então as aflições, ela vem disso. Mas quando ele diz, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, ele está dizendo, olha, você já é um vencedor. Porque a partir de mim, a partir do sangue que eu derramei lá na cruz do Calvário, você está livre deste mundo. Porque você aceitou o meu nome. Porque você reconheceu que eu sou o Messias enviado por Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus. E a partir de Jesus, nós somos os vencedores. Agora, quando nós dizemos que somos vencedores, o que nós vencemos todos os dias? Nós vencemos todos os dias, primeiro em Cristo Jesus, como eu disse. Vencemos quando acordamos todos os dias, porque o inimigo quer nos tragar. Vencemos quando nós dissemos não à lascívia, dissemos não à glutonaria, dissemos não ao adultério. Vencemos quando nós estamos levando o evangelho para mais almas. Vencemos quando estamos na igreja adorando a Deus. Vencemos quando estamos joelhados orando. Vencemos quando estamos lendo a palavra. Então em Cristo nós vencemos a todo momento, porque o mundo quer nos tragar, mas a partir dele nós somos vencedores. E continuando o texto, Paulo diz aqui, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O que está em nós? Ou melhor, o que habita em nós? Que é maior do que aquele que está no mundo? O que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. É o Consolador enviado por Jesus, que nós temos como referência aqui em João, capítulo 14, versículo 16 e 17, que diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então o Espírito Santo não foi só enviado para estar conosco, mas para estar em nós. Porque estando em nós, ele nos dá o discernimento do que é de Deus e o que não é de Deus. Então quando ele diz assim, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Não pode receber quem está no mundo. Quem não aceitou Jesus, quem não reconheceu Cristo como Messias, não tem como receber o Espírito da verdade. Está sendo dominado pelo espírito do engano. E o Espírito da verdade, quando vem sobre o homem,
ele quebra os ferrolhos de ferro. Ele tira as escamas dos olhos e ele mostra a verdade. E a verdade é Cristo. A verdade é Deus. A verdade é que Deus criou tudo isso. A verdade é que Deus é o Deus sobre tudo e sobre todos. A verdade é que não existe deuses, existe um só Deus. A verdade é que existe céu e existe também um inferno. A verdade é que existe Deus e existe o diabo. A verdade é que se nós formos salvos, nós estaremos com Jesus reinando. E se nós não formos salvos, nós estaremos no inferno queimando em chamas. Essa é a verdade. Mas para o mundo é loucura. Para aquele que não tem o espírito da verdade, isso é coisa de doido. Mas para nós não. Mas para você que está assistindo, não. Porque a partir desta palavra, o Espírito da verdade começa a revelar a você a verdade de Deus, a verdade deste mundo. E quem que está no mundo? Porque ele continua o texto dizendo: por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Bom, mas quem está no mundo? O diabo e todos os seus demônios. Eles estão no mundo. Tá, mas se o diabo está no mundo e nós estamos em Cristo, e aqueles que não conhecem a Cristo estão sendo dominados por aqueles que estão no mundo. Estão sendo dominados por demônios, por potestades, estão sendo dominados por entidades, estão andando no espírito de engano, têm apenas os seus olhos carnais, consegue apenas acreditar naquilo que pode ver, naquilo que pode tocar. Não consegue ter fé, porque a fé é acreditar naquilo que não se pode ver, nem se pode sentir, mas que acreditamos que vai acontecer. E não tem como ter fé se não estiver habitando em você o Espírito da verdade. E aí, um homem, uma mulher, sem o Espírito da verdade, fica totalmente carnal, totalmente físico. Então, quando acontece uma situação, automaticamente vem o pavor, o medo, o desespero. Porque o que os meus olhos podem ver é apenas isso. Então, se os meus olhos podem ver apenas isso, é nisso que eu creio. E eu acredito apenas que posso ser salvo por uma ação humana. Por alguém que possa me ajudar, por alguém que possa me ouvir, por alguém que possa me acolher, por um amigo, por um parente, por um colega. E eu jamais imagino que existe um Deus que eu posso buscar e Ele pode me atender. Porque essas pessoas estão sendo dominadas por aquele que está no mundo, que é o diabo e todos os seus demônios. Em 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz bem assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Vamos de novo? Sabemos que somos de Deus. Sabemos que somos de Deus. E o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, nós somos de Deus, mas o mundo está sob o poder do maligno, sob o poder daquele que está no mundo. Mas aqueles que são de Deus não são dominados por aqueles que estão no mundo, mas aqueles que ainda não reconheceram Cristo como Salvador são dominados por aqueles que estão no mundo. Está entendendo como que vem o espírito do engano, meu irmão? Está entendendo? Quando um pai de família sai de sua casa, sai ali de junto da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, e vai adulterar com outra pessoa, com outra mulher, ou o inverso, a mulher faz a mesma coisa, que hoje no mundo está acontecendo de todos os lados, é o espírito do engano. É a falta de temor. Na verdade, não existe temor porque não existe espiritualidade.
Não existe o Espírito Santo habitando nessa pessoa. Então não tem como. Por isso é importante que nós levamos a palavra de Deus para poder realmente tirar as escamas dos olhos de muitos que precisam conhecer a Cristo, que precisam aceitar Jesus, que precisam sair do espírito de engano e receber o espírito da verdade. Então, quando nós falamos de Deus para alguém, parece que aquela pessoa nem ouviu, parece que ela entrou no ouvido e saiu no outro. É porque ainda não habita ali o Espírito Santo. Então nós temos que ir com cuidado, nós temos que ir com estratégia, nós temos que ir com sabedoria, porque Deus fala que a palavra é viva, e aquela semente ela vai começar a germinar, e quando ela começar a germinar, ela vai começar a trazer o Espírito Santo para gerar o incômodo, para gerar o discernimento, e vai tirando o espírito do engano, e as escamas dos olhos começam a cair. Me lembro de um caso que aconteceu na minha família com um tio, que me lembro desde criança, ele sempre bebia muito, estava sempre nos bares e bebia até cair. Nas festas de família, bebia até cair, né? Não conseguia, entrava no emprego, saía, entrava em outro, saía. Não conseguia se firmar em nada. E uma boa pessoa, uma pessoa honesta, mas que o espírito do engano o levou aos vícios, o levou a uma vida miserável. Morava de aluguel, de repente não dá conta de pagar, era despejado, ia para outra casa de aluguel, e assim, e a gente vivia. Eu me lembro como criança vendo ele viver nessa vida. E um dia eu comecei a vê-lo lendo a Bíblia. Eu chegava na casa da minha avó, ainda criança, e constantemente eu via ele sentado numa cadeira de fio, na área, lendo a Bíblia. Mais uma vez lendo a Bíblia, outro dia lendo a Bíblia, outro lendo a Bíblia. E o engraçado é que de repente esse tio meu fala assim: eu não vou mais beber, e eu vou para a igreja. E ele foi para a igreja. E ele de repente teve força de se levantar e ir para a igreja. Isso faz mais de 20 anos. Nunca mais ele saiu da igreja. Ah, mas o que mudou? O que mudou é que ele conquistou sua casa própria. O que mudou foi que ele tem o carro dele, tem o emprego dele. Hoje é um homem de referência. O Espírito da verdade habita nele. Hoje ele é presbítero da igreja que ele congrega. Hoje ele ministra cultos dentro da minha empresa. Trabalha comigo hoje. Uma pessoa honrável. Então o Espírito da verdade, quando ele chega, ele tira todo o engano. Mas como que ele foi conseguindo vencer esse espírito de engano? Recebendo a palavra de Deus. Recebendo. De gota em gota, de conta-gota em conta-gota, até que aquela palavra pudesse preencher todo o teu interior e o Espírito da verdade pudesse dominar a tua alma e tirar ele do espírito do engano. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem vem do mundo, né? Que aqui, continuando o texto, ele diz assim: nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Quem não vem de Deus? Quem aqui Paulo está dizendo? Aquele que não vem de Deus não os ouvem. São aqueles que ainda não receberam a salvação em Cristo Jesus. Eles ainda estão no mundo. Eles não estão em Deus. Eles ainda não são de Deus. Eles ainda não são filhos. São apenas criaturas de Deus, mas não são ainda reconhecidos como filho de Deus. Porque, na verdade, eles não reconheceram Deus como Pai. Não reconheceram Jesus como Filho. Então, aqueles que vêm do mundo não nos ouvem.
É o que nós estávamos falando. Parecemos loucos, delirados. Muitos acham que nós devíamos estar no hospício, que não tem nexo à nossa crença, que não tem nexo à nossa fé. E continuam ali vivendo no espírito do engano. E nós temos uma referência aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Então, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras. Lembra que estava dizendo que são loucuras? E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Então, olha só, as coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente. É impossível compreender a nossa fé, é impossível compreender Deus, é possível compreender o Evangelho se não for discernido espiritualmente. Então, aquele que não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Então, você está entendendo por que muitas vezes você bateu boca com pessoas que eram ateus e você batia a boca e não tinha o que fizesse você convencer aquela pessoa? Porque ela não vai entender das coisas espirituais. É impossível, ela não pode compreender. Por isso que nós temos que ir com conta-gotas. O Espírito da verdade, ele vai entrando de pouco em pouco. O Espírito Santo vai chegando de pouco em pouco. Então nós temos que agir com amor. Nós temos que agir com paciência. Nós temos que agir estrategicamente. Não adianta discutir, não adianta bater boca. Você vai parecer um louco para essas pessoas, elas ainda vão sair rindo de você. Mas com sabedoria. Deus vai te dar discernimento, conhecimento para levar o Evangelho a cada um que precisa ouvir dentro do seu meio de convivência. E ele diz: os que são do mundo são ouvidos pelo mundo. Eu imagino assim, hoje nós estamos vivendo um momento tão, vou dizer, nós temos que ter até cuidado como falar, né? Mas estamos vivendo um momento tão fora dos princípios bíblicos, né? O mundo num todo, tão fora desses princípios bíblicos, que nós que estamos que temos habitando em nós o Espírito da verdade, olhamos para as coisas do mundo e temos pavor, ficamos assustados, pasmos. Mas engraçado que quem está no mundo vê como uma coisa mais normal. Por exemplo, você não ter definição de gênero, ele ou ela, o todes, como falam. Isso para nós é meio que uma loucura, porque está fora dos princípios da verdade bíblica, está fora dos princípios de Deus. Mas para quem está no mundo é normal. É normal para quem está no mundo um homem ter uma vida conjugal com outro homem, uma mulher ter uma vida conjugal com outra mulher, uma criança poder escolher o seu próprio sexo ainda quando criança. Para eles é normal, cada um cuida da sua vida. Mas para nós que temos em nós o Espírito da verdade, para nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que ali está um grande espírito de engano. Um grande espírito de engano. Então os que são do mundo, eles conseguem ouvir as coisas do mundo e acham naturais, e acham normal. Mas quem está em Deus, vê que aquilo não é normal, está errado. E muitas vezes parece que hoje em dia o errado é certo, o certo é errado. O errado é o normal, o certo que é o anormal. Então nós temos que permanecer firme no Evangelho. Nós temos que todos os dias colocar os nossos joelhos no chão
para que Deus possa nos dar força, discernimento, para que o Espírito da verdade não deixe de habitar em nós. Porque se nós nos deslizarmos, o mundo nos pega. Amém. Aqueles que estão em Deus, o mundo não os ouve, mas os que estão em Deus os ouve. É o que eu estava dizendo. Quando nós falamos das coisas de Deus, como eu estou falando aqui para vocês nesse momento, eu tenho certeza que muitos estão compreendendo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando no coração de muitos, porque é o Espírito da verdade que está em você, que é o mesmo Espírito da verdade que está em mim, nos testifica. E é engraçado que quando nós vamos fazer algo ou vamos falar algo que não está dentro dos princípios de Deus, o próprio Espírito que habita em nós, o Espírito Santo, nos incomoda. Ele nos dá aquele beliscão espiritual. Você já recebeu um beliscão espiritual? Eu já recebi muitos. Às vezes a gente fala uma coisa e fala, poxa vida, não devia ter falado aquilo. Mas isso não veio de mim, eu vi que foi o Espírito Santo que foi lá e falou assim, olha, presta atenção, não fale mais isso, ou não fale mais assim, ou não fale mais para fulano de tal, ou não faça mais isso. Nós temos que ouvir o Espírito Santo, porque ele vai estar ali, sempre dando aquela chamada de atenção. E isso é totalmente espiritual, totalmente espiritual. E nós temos uma referência aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 4 a 6, que diz assim, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso, na verdade é o mesmo que nós lemos aqui em cima. Mas vamos ler de novo. Por isso, o que falam precede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nós temos a capacidade de reconhecer o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Mas quem está no mundo não pode, não tem a capacidade de reconhecer o Espírito da verdade. Não tem a capacidade de enxergar a verdade em Cristo Jesus. E o Espírito que habita em nós sempre vai testificar quando nós estamos debaixo da plena e soberana vontade de Deus. Vamos para mais uma referência aqui em João 16:13, que diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele o guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então, sem o Espírito Santo, é como nós ficássemos sem guia. Imagina que você está numa viagem, você programou o seu GPS e você saiu de viagem. E no meio da viagem, o celular acaba a bateria e você não tem como carregar, você esqueceu o carregador e agora você está sem GPS. Essa viagem sua será tranquila ou será muito mais difícil? Quando nós não temos o Espírito Santo, nós perdemos o nosso GPS espiritual. Nós deixamos de ser orientados. Aqui, como João nos disse, ele o guiará a toda a verdade. E quando você não é guiado à verdade, automaticamente você é guiado ao engano. Mas tendo o Espírito Santo, tendo o nosso GPS espiritual ligado, nós estaremos sempre discernindo o que é verdade e o que é engano. Estaremos discernindo o Espírito da verdade e o Espírito do engano. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Por isso, ele diz, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Então nós somos vencedores em Cristo Jesus, pela misericórdia de Deus e do seu Filho, que derramou o teu sangue na cruz para remir o meu e o seu pecado. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos orar para que essa palavra ela possa estar cravada em nossos corações, na nossa alma. Para que nós sabemos o quanto é importante estar em Deus, o quanto é importante ter habitado em nós o Espírito Santo.
e quanto é importante ter esse GPS ligado. Então feche seus olhos e vamos orar. Amado e querido Pai, obrigado, Senhor, por mais, Senhor, essa sexta-feira, por mais esse programa, por mais uma edição do AdinaCast. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão aqui, Senhor, assistindo, que o Senhor possa abençoar os seus lares, abençoar a sua família, abençoar, Senhor, o teu trabalho, Senhor, abençoar a sua saúde, Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra seja cravada, Senhor, nessas almas, Senhor, nesses corações, Pai. Que o Senhor possa levar, Senhor, a verdade, o Senhor possa levar o refrigério, Senhor, a provisão, Papai querido. Toda a honra e toda a glória é tua, Pai. E em nome de Jesus, Pai, dizemos que só o Senhor é nosso Deus. E pela tua misericórdia, pela tua honra, nós mais uma vez trouxemos uma palavra abençoada. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Então vou pedir mais uma vez, vai lá, curta o vídeo, compartilhe. Se você achou que essa palavra foi importante para você, então compartilhe com alguém, compartilhe com o irmão, com a irmã, com um amigo, para que essa palavra possa chegar àqueles que ainda não têm, né, o Espírito da Verdade, para aqueles que ainda precisam entender o que é esse Espírito da Verdade. Amém? Que Deus abençoe e até semana que vem. Até mais um AdinaCast.